Já estou com a voz um pouco melhor, né? Não está boa ainda, mas graças a Deus já dá para nós usarmos melhor a voz. Alguém estava vendo um sermão que eu preguei há um tempo atrás, dizendo sobre as marcas da nova vida, da regeneração em nossas vidas, e que havia imperativos radicais no novo nascimento. E naquele dia, como eu estava falando de maneira geral sobre a regeneração, eu dei uma lista de como a regeneração tem um pelo, e para. Eu dei a lista de pelo e para a regeneração em nossas vidas. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo, pela palavra do Evangelho. Então tem vários pelos aí, não é? Nesse sentido de como nós fomos regenerados. Mas eu também dei uma lista de vários paras. Nós fomos regenerados para isso, para aquilo outro, e dei uma lista. E a ideia era só essa mesmo, lançar uma visão geral. E a pessoa me pediu essa semana, vendo esse sermão, se eu não podia falar pelo menos um pelo desse da regeneração e um para desse da regeneração em um sermão cada um. Então eu faria hoje à noite um para, na verdade à noite um pelo, como nós fomos regenerados, e um para, que seria para agora, não é? Mas eu vou trocar a ordem, e o que eu ia falar à noite, eu vou falar de dia e falar à noite, porque é um pouquinho menor o que eu ia falar à noite, mas hoje é um dia que nós queremos andar um pouco mais rápido, apesar de não podermos deixar nos pautar pelas coisas que os homens vão inventando e que acabam se tornando mais importantes do que o que realmente importa. Então, um imperativo radical do novo nascimento. Como sem o novo nascimento ninguém pode ver o reino de Deus, nenhum cristão está fora desses imperativos. E eu queria ler com os irmãos 1 Pedro de 1, do verso 10 ao 12, e depois o versículo 22 ao 25. Então, do 10 ao 12 diz assim: sobre essa salvação, os profetas que falaram da graça que viria a vocês investigaram e examinaram cuidadosamente, buscando saber a que tempo e a quais circunstâncias o Espírito de Cristo neles estava se referindo. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, enquanto predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam. Foi revelado a eles que não estavam servindo a si mesmos, mas a vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram o Evangelho. A vocês, pelo Espírito Santo enviado dos céus, até os anjos anseiam olhar para essas coisas. Agora, a partir do 22: agora que vocês se purificaram, obedecendo à verdade, e têm amor sincero pelos irmãos, amem-se de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a carne é como a relva, e toda a sua glória como a flor do campo. A relva murcha e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Então, lá eu estava falando sobre o significado de nascer de novo, e dei esse monte de pelo e para de uma maneira geral. Quando a gente olha para 1 Pedro, observe a suposição do que está sendo dito no versículo 23: vocês foram regenerados. Vocês foram regenerados. Vocês quem? Quem são vocês? Ele está escrevendo para todos os cristãos da Ásia Menor essa carta. Todas as pessoas que são verdadeiramente cristãs. Ele não diz: alguns de vocês têm tido essa experiência maravilhosa da regeneração, essa coisa imensa, radical. Alguns, outros quem sabe, né? Porque essa experiência não são para todos. Não. Todos.
ele simplesmente supõe, ou afirma que se você é cristão, você é regenerado. Se não é regenerado, não é cristão, apesar de poder viver num ambiente, linguajar e um estilo de vida cristão e pertencer a uma igreja visível. Então, nascer de novo não é para um certo tipo de pessoa, não é um tipo de cristianismo mais profundo, é um chamado que é verdade na vida de todos aqueles que Deus chama. Como ele disse a Nicodemos, importa-vos nascer de novo. E a razão pela qual isso é importante é porque durante a história e a partir do último século, quanto mais a igreja abraçava o pensamento do mundo, menos em todos os lugares onde o evangelho era tão grandemente pregado, Estados Unidos, Europa, etc. A gente pode até dizer que é o século XIX e XX. Cada vez mais as pessoas, quanto mais elas achavam que entendiam as coisas, eram educadas e tinham um certo conhecimento mais profundo do que outras gerações, pensaram que na verdade abraçaram conhecimento que não flui de Deus sobre a alma e etc, como é tão comum hoje no humanismo secular, que acharam que começaram a relativizar as realidades profundas do que significa ser um novo nascimento, e acharam que talvez algumas pessoas precisassem de uma coisa mais radical assim, mas nem todas, porque quanto mais você foi colocando o homem, mais você foi tendo a sensação de que o homem tem determinadas necessidades. Quando a gente olha para as pessoas, a gente percebe 3 tipos de ensinamentos do Novo Testamento sobre o novo nascimento: a corrente do porquê, a corrente do o que e a corrente do como. Sempre estamos apresentando e aprendendo algo sobre por que nós precisamos do novo nascimento, porque ele é necessário. Em segundo lugar, estamos aprendendo sempre algo sobre o que é isso, o que é o novo nascimento, no que consiste, o que aconteceu quando você foi regenerado, o que te faz realmente diferente, não superficialmente, mas de uma maneira mais profunda, diferente das pessoas que você conhece, que estão fora de Cristo. Em terceiro lugar, nós estamos aprendendo um pouco sobre como isso aconteceu, como é causado, como isso é entre nós, como isso nos muda, como isso opera em nós. Então, aqueles que são mais práticos, nós somos diferentes, Alguns estão mais presos ao como, ao que, ao como, e alguns de nós são mais voltados ao porquê, e outros para que nós fomos regenerados, ou como fomos. E esses são assuntos para diferentes sermões, num assunto tão grande como a regeneração. Então, aquele de vocês que são voltados para o como, as pessoas que a gente pode dizer que são as práticas, como isso realmente funciona, toda essa conversa às vezes parecendo complexa ou às vezes pomposa sobre o que Deus faz. Então, como isso numa linguagem que nós possamos entender melhor, a resposta básica de Pedro sobre como o novo nascimento é causado, como ele vem para nós, é a palavra de Deus. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra viva e permanente, imortal de Deus. Não é? E o que vamos aprender aqui então esta manhã, da maneira mais rápida possível, são 4 coisas. Todas serão extremamente práticas, não é? E nós vamos aprender o poder da palavra de Deus, a história da palavra de Deus, o herói da história e o encanto da palavra de Deus. E a gente quer começar então pelo poder da palavra de Deus. Qual é a causa do novo
nascimento. Você nasceu de novo, Pedro diz, de uma semente incorruptível, imperecível. Alguém pode dizer assim, então quer dizer que eu pode ser regenerado dessa semente e depois de ser desregenerado? Não. Então, se a semente é imortal, se alguém me pergunta, a semente imortal morre? É uma pergunta tola. Se uma coisa morre, não é imortal. Se uma coisa perece, ela não é imperecível. Nós manipulamos alimentos perecíveis, tem um prazo de validade, depois ele começa a se corromper. Se a semente da regeneração ela é imortal, então ela nunca mais vai morrer, se alguém realmente foi regenerado. Por isso é tão crítico sabermos se somos ou não, como é a operação disso. E é interessante que isso é muito semelhante ao que Tiago diz sobre o mesmo assunto. Na verdade, nós não vamos nem examinar o texto de Tiago, porque é semelhante demais. Tiago 1,18 diz: de acordo com sua vontade, ele nos gerou, nos regenerou, nos fez nascer de novo, pela palavra da verdade. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês para salvá-los. Então é interessante que é exatamente a mesma ideia saindo da pena de Pedro e da pena de Tiago. É a ideia de que algo é implantado em nós. Não é algo que você simplesmente num culto conhece assim, você ouve, você lê livros. É algo, quando está falando sobre a palavra de Deus, que é implantado dentro de nós. Eles estão usando metáforas, Pedro e Tiago. O que é essa metáfora da palavra de Deus sendo uma semente imortal, imperecível, viva, duradoura e eterna? Ensina para nós. Ensina para o que é o viver em Cristo. Ela nos ensina sobre o poder do qual eles estão falando. O poder. Sempre que nós pregamos a palavra de Deus, algumas pessoas levantam barreiras que é meramente humana. Diz, isso aí não pode acontecer porque o corpo humano, porque a mente humana. Essa pessoa não entendeu. Nós estamos falando sobre poderes. Estamos dizendo que o que regenera o homem, aquilo tem um poder de fazer isso, e não o poder está em algum canto do ser humano. Portanto, nós não pensamos que a falta de capacidade humana seria um problema para o que Deus faz. Ele nos ensina que a palavra de Deus é um poder que transforma a vida, que é impossível não transformar. Então isso é um sinal da regeneração. Transforma a vida porque deu uma vida, um poder permanente, um poder que, apesar de ser infinito, ele é sutil, e ele é imortal, e ele é incorruptível, apesar de toda a corrupção à nossa volta. Então há um poder, Pedro está dizendo, que transforma a vida, porque esse mesmo poder dá vida. Há uma semente e tem o poder da vida dentro dela. O poder, por isso que estamos usando essa metáfora, ele está dentro da semente, não é assim? Se você sair por aí, pelo seu quintal, e plantar um pedaço de vidro, e você plantar uma pequena pedra, plantar direitinho, como arrumando as regras, ou então você for a um parque e plantar várias pedras e vários cacos de vidro, ou então você plantar vários pedaços de metal, passar o dia inteiro fazendo um grande trabalho, quem sabe um mutirão. Eu quero que vocês saibam que não importa o quanto vocês adubem, enquanto a terra pudesse ser uma terra fértil ou não importa o quanto depois vocês reguem, ou então o quanto a chuva caia sobre isso, não vai crescer. A pedra não vai crescer, não vai começar a brotar do chão, o vidro, não vai, essas coisas que você semeou, elas não vão crescer. Apesar de você ter tido mesmo todo o trabalho que você teria, e depois você adubou, e depois você molhou, não importa o que você faça, não vai crescer.
não é agora, nem em anos. O que nos é dito aqui é que existem muitos livros, existem muitos corpos de palavras humanas sobre a alma, sobre a mente, sobre os sentimentos. Muitos livros, muitos livros. O homem não tem limite para escrever livros, não existem. É isso que está sendo dito para nós aqui. Mas esse corpo de palavras nesses livros são palavras humanas. Podem ser bonitas, podem ter formatos interessantes, como o metal, o vidro, uma pedra. Existem esses corpos de conhecimento, mas eles são palavras humanas. Existem muitas coisas que são colocadas em palavras humanas, muitas ideias. Mas a palavra de Deus, embora seja incorporada em palavras humanas, gramática, vocabulário, parágrafo, a palavra de Deus é uma semente. Ela é diferente. O que significa que todo outro corpo de informação é vidro. Tudo que o homem escreve sobre a alma é vidro. Você pode plantar na sua vida, você pode regar, você pode se esforçar, você pode adubar, mas não vai crescer, porque a palavra do homem não é uma semente, é vidro, é pedra, é metal. Pode estar em formatos lindos esse metal, esse vidro, ou uma pedra linda, mas não cresce. Você pode ter achado super interessante. Então é como uma pedra, ele pode revisar seu coração. Como você pode moldar uma pedra, ele pode conformar seu coração, pode até trazer pequenas reformas e pequenas melhoras, mas a palavra de Deus, ela tem um poder divino, vivo. Ela é uma semente imperecível, ela é uma semente que nada, os piores situações, os solos mais difíceis poderiam matá-la se elas forem colocadas realmente lá. Ela é viva, é duradoura, e só ela tem poder de colocar a vida divina em você, e só ela é capaz de transformar você de dentro para fora. Todas as coisas que você coloca para dentro, todas as ideias humanas em corpos de vocabulário humano, é pedra, vidro e metal. Elas não podem, você pode engoli-las, elas não têm nenhum poder, não têm nenhuma vida. Ou pode plantá-las, né? Elas não têm nenhuma vida para crescer e mudar você de fora para dentro, de dentro para fora. Essa é a primeira coisa, e essa é a tristeza da igreja abraçar o humanismo secular, plantar nos púlpitos, plantar nas pregações, plantar nos podcasts, plantar em estudos, plantar em vários livros, porque está plantando pedra, está plantando vidro, está plantando, não importa quão trabalhoso foi ou quão engenhoso possa parecer. Em segundo lugar, essa semente é um poder penetrante, e isso é assustador para nós. Você vê que na metáfora, uma semente geralmente, nós podemos dizer que uma ou outra possa não agir exatamente da mesma maneira, mas de maneira geral, como Pedro e Tiago conheciam, como nós conhecemos, a razão pela qual os dois estão usando essa metáfora poderosa é porque, em geral, a semente precisa ir para debaixo da superfície, né? De maneira geral, e precisa entrar, precisa penetrar, precisa ir fundo e não ficar superficialmente. Não é? Jesus, quando está usando a mesma metáfora, diz que se ficar superficialmente, os pássaros comem, enfim. Ela não pode apenas ficar também numa prateleira. Se você botar essa semente dentro de um pote e botar na prateleira, não vai acontecer nada. Não há. Estamos falando de uma semente que precisa entrar, que precisa penetrar, é isso. E uma das coisas mais assustadoras são lugares da Bíblia onde Jesus fala que
que você pode ter um contato muito grande com a Bíblia sem que ela seja uma semente que penetrou em você. Além de, na maior parte do tempo nas igrejas, o que está sendo colocado é o que? É vidro, pedra do pensamento humano num corpo escrito que não é a palavra de Deus. A palavra de Deus também é colocado em palavras num corpo escrito, mas aquelas não são palavras dos homens, aquelas são sementes. Então, por exemplo, em Mateus 22, ele está falando com líderes religiosos, os mais capacitados, e nesse lugar famoso ele diz: vocês estão errados, porque vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. As duas coisas. Não conhecem a verdade como a semente cheia de vida de Deus. Do que Jesus está falando? Ele está falando que esses líderes, esses escribas, esses fariseus, essas pessoas que passavam o dia estudando a Bíblia, eles seriam pessoas que teriam sido instruídas nas Escrituras, que teriam familiaridade profunda com o seu vocabulário e com as Escrituras, desde que mal eles conseguiram falar, como era com os judeus. E ainda assim Jesus olha para eles e diz que eles, imersos nas Escrituras o tempo todo, sabendo tudo sobre as Escrituras, memorizando grande parte das Escrituras, ele diz: vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque como ela é uma semente, se você conhecê-la, você conhece o poder. Você nem pode ter o poder sem as Escrituras, nem as Escrituras sem o poder. Então vocês não conhecem as Escrituras, apesar de que os caras sabiam tudo a respeito, podiam responder os quiz, as perguntas. Então observe que ele acrescenta algo: vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Em outras palavras, ela nunca entrou em vocês como uma semente. Vocês, especialistas que estão estudando o dia inteiro, então vocês nunca realmente entenderam as Escrituras. Isso nunca realmente aconteceu interiormente em vocês. Agora pensem, mesmo se você tivesse ouvido Lutero pregar, Calvino pregar, ou melhor, Puritano pregar, ou o próprio Jesus pregar, como era o caso deles aqui, isso nunca aconteceu interiormente em vocês. Portanto, a segunda coisa que nós aprendemos sobre a palavra de Deus é que não se trata apenas de familiaridade. Você pode ter muita familiaridade com a palavra de Deus, com as doutrinas, com os grandes mestres que Deus deu à igreja, reformadores, puritanos, etc., com o conteúdo da palavra de Deus, mas da penetração real que gera nascimento, ou seja, você tem até muitas sementes. Vamos esquecer que ela não é vidro, não é pensamento humano, não é vidro, não é pedra, como muitas igrejas têm plantado, que seja semente verdadeira, mas ela está num pote de vidro na prateleira, está em você, não penetra em você. Você hoje vem aqui no culto com o seu potinho, escuta uma grande verdade de Deus, que é uma grande semente, e você põe no seu potinho. Teu potinho está cheio, você já está há anos ouvindo a palavra de Deus. Então você tem potinho cheio delas. Vocês não fazem nada, porque sementes em potinhos guardadas, mesmo que você guarde muito bem, numa vasilha maravilhosa, com certo zelo, bote uma fita, tenha todo o cuidado do mundo, aquelas sementes, não vai acontecer nada com elas. Em terceiro lugar, é um poder sutil. Aqui está o que eu quero dizer com poder sutil. Você coloca uma semente dentro, não é? Ela tem que penetrar em algo. Se o solo está duro, há uma maneira de você colocar uma semente no solo, que é através, eu diria, da violência. Você pode simplesmente pegar uma picareta, sei lá, uma ferramenta dessa aí, e quebrar o solo violentamente, mas isso não é o que a maioria dos
jardineiros, agricultores faria. Não é? Na verdade, essa não é a melhor maneira de fazer. Isso não é o que geralmente seria feito. Você espalha a terra e rega, espalha e amolece, e depois que a terra está assim, preparada, adubada, né? Então apenas você coloca a semente lá. A semente, você coloca ela dentro. É interessante sobre plantar uma semente como um evento é que depois que a semente está lá, os seus olhos não contemplam mais o que acontece. Depois que você bota a semente no solo de maneira certa, depois que ela penetrou no solo, no caso aqui a metáfora, ela penetrou no interior, essa é uma das coisas sutis. Assim que você enterra a semente, você perde ela de vista. E aos seus olhos nada está acontecendo, está enterrado. Então mesmo que a semente esteja lá agora, ou seja, o que significa que o poder de dar a vida da semente foi realmente ativado, ela não está no pote, ela está no solo, então o poder dela é liberado. Mesmo assim, né, esse poder ativado e liberado, e você não vê o que está acontecendo. Aquela parcela árida de terra eventualmente se tornará um jardim. Depois que ele estava preparado, adubado, e você botou todas as coisas, vai virar um jardim maravilhoso, ou uma plantação de alguma coisa, ou vai virar uma floresta, ou algo assim. Mas aos olhos nus, uma vez que tenha acontecido, você não consegue ver mais. Você pode ter colocado todas as sementes no que vai virar um jardim, todas as sementes no que virá um cultivo de alguma comida. Você pode ter colocado todas as sementes que vai daqui a um tempo ter. Nós temos aqui a maior floresta urbana do mundo, a floresta da Tijuca, mas ela não existia mais. Ou seja, ela existiu e por causa do ciclo do café, derrubaram tudo e era tudo pé de café. Até que Dom Pedro II resolveu que começou a faltar água, né, nascentes, resolveu que ia plantar a floresta original novamente. E usou tudo que tinha, que podia de recursos, Dom Pedro II, e plantou a floresta da Tijuca. E ela é a maior floresta urbana do mundo. Linda a floresta da Tijuca no Rio de Janeiro. Por isso que esses países que ficam perturbando só o país, Brasil, né? Não, porque nossas florestas, por exemplo, um país, a Alemanha, nossas florestas já foram derrubadas, temos que preservar a brasileira. Eles podiam plantar a floresta de novo. Daqui a 100 anos, 50 anos, a floresta estaria lá. Eles não fazem isso porque eles não querem, não é? Eles querem continuar fazendo o que estão fazendo lá e fazer isso em outro lugar. Então não existia a floresta da Tijuca, foi replantada toda ela com as árvores originais e hoje ela é uma floresta linda no meio da cidade do Rio de Janeiro. Então aquela parcela de terra que agora não tinha mais nada, era só pé de café, tirou o pé de café, ficou com nada, vai se tornar o quê? Depois de plantada jardim, vai se tornar uma floresta, vai se tornar uma plantação. Mais uma vez que você tenha colocado as sementes, assim que plantou tudo, você olha e você vê o solo, você não vê o que está acontecendo. Acontece fora do alcance da sua visão. Quais são as lições práticas? Eu disse que este seria um sermão prático, né, sobre o novo nascimento, o como, e depois eu vou falar sobre o para. E nós aprendemos 3 coisas muito práticas sobre como o novo nascimento funciona. Primeiro, se você quiser experimentar o novo nascimento, você precisa ser exposto à palavra de Deus, à verdadeira pregação. Como eu disse, como hoje se prega, o que se prega não é o evangelho, é o humanismo secular, é totalmente inútil o que todo mundo está ouvindo, porque está sendo plantado vidro, pedra, metal, e não adianta isso ser plantado, porque isso não cresce.
porque essas coisas não têm um poder. A semente, só a palavra de Deus, sem mistura, somente a palavra de Deus é uma semente com poder. Mas também nós vemos que, como estão plantando humanismo secular, pedra, vidro, não vai crescer, não importa quantas pessoas. Jesus olhou para um monte de líder espiritual e disse para eles: vocês não entendem nem a palavra de Deus, nem o poder de Deus. E eles estudavam a Bíblia o tempo todo. Só que todas as tradições, eles estavam ali lidando com metal, com vidro, com pedra sendo plantada. Mas mesmo quando você conhece a verdade, como eu disse, se você vem há 20 anos ouvir a palavra de Deus sendo pregada e as sementes são colocadas num pote, elas não penetram em você, é totalmente inútil. Você vai morrer com o seu grande pote de sementes da verdade e está perdido para sempre. Porque não é uma vida, como essa semente é imortal, não é imperecível, não é uma vida que transformou você. Então, primeiro, se você quiser experimentar o novo nascimento, o que ter uma marca disso, você precisa ser exposto à palavra de Deus. Portanto, ninguém que está sendo exposto ao que é pregado, que é vidro, pedra, é regenerado. Não importa se é de uma igreja, não importa quantos anos a igreja existe, não importa a quantidade de pessoas que estão. Você pode plantar pedra no mundo inteiro e não vai crescer nada. A quantidade é totalmente irrelevante. O que está sendo plantado não tem um poder em si mesmo para crescer. Não há saída. Você precisa ser exposto à verdade de Deus. É óbvio que você pode pegar essa verdade, se não penetra em você, você vai armazenar num pote, também não vai ser, mas se não for a verdade, aí não adianta nem o que você faz, porque você vê, se você pegar a verdade, que é a semente, bota num pote, não vai crescer em nada, mas se você pegar pedra, metal e vidro, mesmo que penetre em você pensamentos humanos, eles não conseguem te mudar, porque vidro não cresce, pedra não cresce, porque não há poder. A palavra humana, a ideia humana não tem nenhum poder com a palavra de Deus. Então observe que há 2 lugares no final do trecho que diz: e esta é a palavra que foi pregada a vocês. Isso não aconteceu no abstrato, houve uma audição da verdade que você escutou realmente, foi pregada a você. Se você olhar o verso 12, fala sobre ser pregado, mas olhe para o verso 10. Sobre essa salvação, os profetas que falaram da graça que estava por vir. Quando Pedro usa o termo profeta, ele está falando sobre tudo que os profetas disseram no Velho Testamento. Ele está falando da Bíblia, ele está falando da palavra de Deus. Claro, há muitas coisas que Deus falou no passado, que através dos profetas, através de Paulo, que não se tornaram a palavra de Deus, não porque não fossem verdades, não é? Mas porque não era aquilo, não era a suma da verdade que Deus queria e que Ele determinou ser suficiente como uma revelação final para nós. Não é? Então há coisas que Isaías disse, que Jeremias disse, que Pedro disse, que Paulo disse, que João disse, que tenho certeza que foram a verdade de Deus e que não chegaram a nós, não é? Nunca foram sequer escritas. Mas o que estou dizendo é que se há um lugar em que você pode ter certeza, o único lugar no mundo onde não tem vidro, metal e pedra, mas apenas semente, é nas Escrituras. Não é em pensar, Deus está falando no meu coração. Não. É nas Escrituras, são as únicas sementes do mundo. Não há semente em outro lugar, não há semente que nasceu em seu coração, que é soprada em seu ouvido. A semente é a palavra de Deus. E você tem somente essa semente divina. O único lugar em que você sabe que você tem só a palavra de Deus. E esta é uma palavra, está dita em palavras humanas, mas não é a opinião humana. É a palavra de Deus, não traz nenhuma ideia humana sobre a alma, sobre a vida, não. Ela está em palavras humanas, como você traduziria a ideia de uma língua para outra, mas são palavras de Deus e não palavras
e não pensamento humano, não sabedoria humana, apesar de estarem sendo ditas em palavras humanas. É a verdade revelada de Deus, é a Bíblia. É o lugar onde você tem as palavras dos profetas, onde você tem as palavras dos apóstolos. Pedro está se referindo aqui às escrituras hebraicas, que é o Velho Testamento, que chamamos frequentemente assim, né, de Velho Testamento, que é, claro, a única Bíblia que Jesus, por exemplo, menciona, porque o Novo Testamento ia ser produzido por aqueles que ele escolheu como testemunhas para dar a nós. Jesus disse: esta é a palavra de Deus. Então temos as escrituras gregas, que é o Novo Testamento, diferente das escrituras hebraicas, que foi escrito por pessoas que Jesus treinou diretamente, ou que estiveram sob a supervisão das pessoas que Jesus treinou diretamente. Paulo é o último, porque é a última pessoa que viu Jesus ressuscitado no mundo. Diferente de nós, Paulo não ouviu o evangelho, não aprendeu o que ele aprendeu porque outro ser humano ensinou a ele. Jesus ensinou diretamente a ele a verdade, como ele tinha feito com os outros apóstolos. E o ponto todo é que você não pode nascer de novo, a menos que seja exposto não apenas a vidro, metal. Não importa quantas vezes você ouviu um sermão que tem ideias humanas, vidro, metal e pedra plantado não tem poder, não vai crescer. Você vai, 10 anos depois ainda é um vidro, ainda é uma ideia humana. Daqui a 20 anos ainda é uma ideia humana que não produz nada, não tem vida, não tem capacidades. É por isso que as pessoas acabam plantando outro vidro. O lugar onde sabemos que temos a palavra de Deus, o único lugar, o único depósito de sementes é a Bíblia. Esse é o primeiro. Isso é muito prático, não é? Você precisa ser exposto à verdade bíblica. Dizer assim: alguém não conheceu a verdade bíblica, mas foi regenerado, é dizer uma sandice. É como dizer que alguém foi plantado só com vidro e metal, mas ainda assim cresceu alguma coisa. Não. Se a pessoa não for exposta à verdade do Evangelho, e a verdade como está em Cristo, e a verdade sem deturpação, você, mesmo tendo acesso ao que está escrito, você acabou sendo plantado com pedra, vidro, porque eram as ideias humanas, usando o jargão, não era a mente de Deus. Então deixe-me fazer uma pergunta: e se houver um medicamento poderoso que cure, você precisa conhecer todo o poder daquele medicamento para que ele te cure? É óbvio que não. Você dá um remédio que cura a uma criança, diz a ela que aquilo cura e ela bebe, e o remédio faz o efeito. Nenhum filho de Deus regenerado nasce com todo o conhecimento que ele vai ter. Ora, nem no céu nós, seres finitos, teremos todo o conhecimento que devemos ter, mas deve ser um conhecimento verdadeiro, deve ser semente e não pedra, vidro, etc. E deve estar em nós, e nós começamos como bebês, isso vai continuar crescendo. Então você precisa tomar, a verdade precisa penetrar em você verdadeiramente, ainda que tu não entenda todos os meandros dela. Em outras palavras, seu sistema precisa ser exposto àquele remédio, ou aqui a verdade de Deus, ou a semente. Você precisa ter uma ideia de como defender em todos os pontos a verdade de Deus, de tal maneira que você tenha resposta para tudo quando ela é atacada. Não há. Você precisa de todas as dúvidas sobre as vezes resolvidas para que ela já esteja operando em você? Não, claro que não. Você precisa ser exposto à verdade e ouvir a verdade, não pedra, essas coisas, e nem pegar a verdade e ela ficar num pote de vida, as sementes, porque o poder está na semente. Você pode nem conhecer o todo que está lá, conhecer o essencial, né? Mas não o todo. Mas se você é exposto a ela, é através dela que o Espírito Santo
regenera você. Quem não ouve a verdade não pode ser regenerado. Quem planta vidro, pedra, não pode, não tem uma semente crescendo nele. Não está acontecendo nada de dentro para fora. E quem ouve e chega em casa e bota lá no seu potezinho de sementes, também não. Então você não pode nascer de novo num lugar onde a verdade não é pregada. Isso não é algo abstrato, místico, não é algo simplesmente misterioso. Você precisa ler. Ninguém pode dizer: eu fui regenerado, nem sei, nem entendia nada, não sabia nada, eu estava andando e fui regenerado. Não é? Você precisa pensar, você precisa ouvir, a palavra precisa ser pregada a você. Pedro disse: essa é a palavra que foi pregada a vós. Isso não necessariamente significa que você precisa estar o tempo todo no meio de uma multidão. A ideia de que a gente, como eu disse hoje, como é bom você pegar uma verdade e ficar o dia inteiro com ela, sentindo aquela verdade, aplicando a verdade. Você está fazendo isso sozinho, mas é a verdadeira semente dentro. Você precisa refletir, você precisa lê-la. Em segundo lugar, se você deseja entender como o novo nascimento funciona, a outra coisa que você aprende nessa metáfora que Pedro está usando, Jesus usa, e Tiago, é que embora o novo nascimento seja um evento definido, acontece em um momento, não necessariamente é um momento consciente. Ou seja, uma pessoa pode ser regenerada sem saber esse foi o momento em que aconteceu. É muito importante isso, e muito equilibrado. Essa metáfora da semente é tão útil por causa disso. Já falamos, podemos contar muitas histórias de homens que sabem exatamente quando foram regenerados, né? Agostinho, John Bunyan, eles contam como foi, né? Podemos ver Deus chamando Paulo de uma maneira tão incrível. Tem muitas histórias assim. Mesmo, é óbvio que há uma obra do Espírito acontecendo no homem, mesmo antes da regeneração. A Bíblia compara isso ao Gênesis, né? E a Bíblia diz que antes de Deus dizer haja luz, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra e já estava fazendo algo, já estava preparando aquilo. Muito antes de Deus nos regenerar, o Espírito Santo está trabalhando. Você vê que ele estava fazendo isso em Paulo, antes. Paulo estava recalcitrando contra os aguilhões. O Espírito, vamos dizer, que estava pairando sobre o caos da vida de Paulo, até que Deus disse haja luz. Mas há um momento do há luz, que não havia luz e há luz, estava morto e está vivo. Então, apesar de muitas pessoas poderem contar, como eu disse, John Bunyan, dizer como aquilo atingiu a ele, na hora que aconteceu, o dia, como foi, nem sempre é assim. Como a maioria de nós, como a maioria das pessoas realmente experimenta então o novo nascimento. Interessante, se você observar com atenção, pessoas como eu que nasceram num lar cristão, de repente tem mais dificuldade quando são realmente criados na palavra de Deus, criados no meio de um ambiente de temor a Deus. Às vezes não sabem dizer quando foi o instante que eu fui regenerado. Então eles dizem, vocês nasceram de novo por meio de uma semente imperecível. Então vamos pensar uma semente. Uma mulher engravidou, ela acabou de engravidar, ou seja, uma semente foi fertilizada, fertilizou um óvulo em seu corpo. Agora, ela sabe o momento exato que aquilo aconteceu? Não sabe. Não, vai demorar muito para ela sentir os sinais da vida. Ela vai... os sinais da vida serão inexoráveis, mas vai levar um tempo para ela sentir os sinais da vida. Depois que ela for informada pelo médico, que ela fizer um teste, porque começou a sentir sinais da vida daquela semente, não imediatamente, mas tempos depois ela começa a sentir sinais disso. Ela vai fazer um teste, ela vai procurar um médico,
e ela pode olhar para trás e nunca saber dizer, foi exatamente naquele momento que eu fiquei grávida. Ela não sabe, não é? E para a maioria das pessoas, a experiência do novo nascimento é como a de C. Everett Koop, um ex-general famoso dos Estados Unidos, que também era um cirurgião na Pensilvânia. Ele disse que a mulher dele naquela época, né, bastante tempo atrás, outro século, a família ia junto à igreja. A mulher dele gostava muito de estar na igreja. Nesta igreja, era uma igreja presbiteriana na Filadélfia, e ele ia com a esposa aos domingos à noite. E ele disse que ele ia com a esposa, sentava lá e ele ficava pensando, isso é ridículo, isso é ridículo, não consigo acreditar que as pessoas acreditem numa mensagem dessa. Mas ele disse que continuou indo com a esposa dele para questão familiar, né? E cerca de um ano depois, em parte devido a certos eventos na vida dele, em parte porque ele continuou indo mesmo achando tudo aquilo ridículo, não é? Um pouco mais de um ano depois, ele percebeu que ele acreditava, mas ele não sabia o momento em que ele achava tudo ridículo, e agora aquilo se tornou precioso para ele. Aconteceu, ele não sabia dizer. Então aqui está o motivo pelo qual você precisa manter esse equilíbrio, porque por um lado é um evento definido. Há um momento, quando você fala que a mulher ficou grávida, que realmente foi um momento da fertilização. A nova vida também é um momento que é definido. Era, não era e é. Era trevas e a luz. Estava perdido e foi salvo. Há um momento, não é um processo, não é? Você é um cristão ou não é? Quando você se tornou, você não era nascido de novo e você se tornou. Houve um haja luz, havia trevas e agora a luz. Mas porque o cristianismo não é uma função, não é um desenvolvimento, ser cristão não é uma questão de alcançar um nível moral, ele não é um processo, não é? Você não deve pensar no evangelho como um processo contínuo, sempre tentando se tornar mais parecido com Cristo. Se a essência do cristianismo é um alcance moral, então não há um evento definitivo, não há um momento em que era e não é, não é? Está sempre se tornando, não é como uma semente, germinou, não é? Aqui nos é dito que o que faz de você um verdadeiro filho de Deus, um cristão, um homem regenerado, é que você tem a vida divina em você, que é um poder invencível. E a semente entrou, você tem ou não tem. Uma mulher está grávida ou não. É óbvio, ela saiba que já está, ela não sabe ainda, mas está, ou não está. Não é? Você é nascido de novo ou não é. Eu estou num processo, não existe. Você pode olhar para trás e perceber que deve ter acontecido em algum momento. Aquele homem ali, por exemplo, naquele ano que ele ficou indo com a esposa, ele pode ter percebido, foi mais ou menos naquele tempo ali que eu senti que começou, como uma mulher pode achar, eu fiquei grávida, eu acho. Mas você não sabe exatamente, não sabe. Isso é importante, porque se você sente a necessidade de encaixar uma experiência de novo nascimento no molde de John Bunyan, em que você sabe exatamente quando aconteceu, você vê que você não deve buscar encaixar a experiência do novo nascimento na sua vida na de ninguém, né? Na de Paulo, na de John Bunyan. O importante é que houve realmente, eu estava morto e estou vivo. Não havia semente, agora ela germinou. Eu era trevas e sou luz. Então, se você está dizendo, olha, eu gostaria de poder acreditar, pastor, eu tenho sentido um desenvolvimento, eu não sei o que fazer, eu sinto que as coisas não são mais o que eram, mas eu ainda não percebo muitas coisas. Uma pessoa assim pode ter sido regenerada, ela está começando a sentir os sinais da vida, mas ela não sabe como em algumas pessoas isso se deu. Ou seja, não é necessariamente num momento consciente que eu sou finalmente regenerado, não é? Foi agora, não é? Aconteceu agora.
como uma mulher não sabe exatamente o momento que ela ficou grávida, ou o agricultor sabe que a semente começou a germinar lá. Enfim. Em terceiro lugar, nós aprendemos que não basta apenas conhecer a Bíblia ou conhecer os fatos se a semente está no potinho. Semente não se armazena. Tem gente que pode falar sobre as sementes, ele virou especialista. A estante dele está cheia de sementes, elas não viram nada, não penetrou, não está neles. E a Bíblia, conhecer a Bíblia ou conhecer os fatos não traz isso. Uma das grandes perguntas é como a semente então penetra, como ela é plantada. Claramente Jesus está falando com líderes religiosos que estavam, em certo sentido, vivendo e respirando as Escrituras. Eles estavam imersos nas Escrituras, eles citavam a Escritura o tempo todo, liam a Bíblia o tempo todo, e ainda assim essas sementes nunca penetraram neles. Eles não estavam lendo o que os homens deixaram, eram sementes, mas nunca penetrou neles. A resposta é que você precisa ver a história na palavra e precisa conhecer o herói na história. Isso é fundamental. Em outras palavras, você precisa ver a história da palavra e deve conhecer o herói da palavra. Se você nunca vê essas duas coisas, nunca haverá realmente, não há nenhum sinal, né? E nunca aconteceu essa penetração. Então, a história na palavra. Primeiro, olhe para o versículo 12. Há um sinônimo para pegar a palavra. Diz assim, lá no versículo 25, diz que eles nasceram de novo, porque a palavra foi pregada a eles. Mas no versículo 12, fala sobre o evangelho sendo pregados a eles. Que na verdade é o evangelho. É o evangelho que é o que o Espírito Santo usa para nos regenerar. Então me deixe juntar essas duas informações. Pedro não está dizendo que você poderia estar familiarizado com toda a Bíblia para nascer de novo. Isso é ridículo. Ninguém que quando nasce de novo já está familiarizado com todas as coisas, senão não haveria nenhum processo de crescimento. Além disso, como estamos vendo, isso não é o ponto. Os fariseus e os saduceus estavam muito familiarizados com a Bíblia, mas eles haviam perdido o ponto. Nada podia penetrar neles, precisa acontecer algo. E aí diz que você precisa discernir no que diz respeito à Bíblia o que é o Evangelho. E cada vez mais isso é difícil nos nossos dias, na igreja. A palavra Evangelho, que é uma palavra resumida, né, usada pelos escritores do Novo Testamento para falar sobre a mensagem da Bíblia, como Pedro está fazendo aqui, é muito diferente das religiões helenísticas. As religiões helenísticas, elas tendem a falar sobre a essência da fé como um conhecimento, como uma gnose. Você vai conhecendo mais aquilo, você vai se tornando mais sábio, vai aplicando, não é? Os cristãos judeus tendiam a falar sobre a essência da sua fé com a palavra sofia, que é sabedoria, ou rokna, que é instrução. Eu tenho que dizer aqui que quase todas as religiões podem falar sobre sua fé em termos de instrução, mas os escritores do Novo Testamento falam da Bíblia usando o termo Evangelho. O Evangelho é que transforma, a palavra do Evangelho, e não, está vendo, a gnose ou a instrução, porque a palavra do Evangelho significa boas novas de algo que aconteceu, não de instruções sobre o que eu tenho que fazer. É uma boa notícia do que já aconteceu. Nós podemos colocar em poucas palavras. Todas as religiões têm basicamente instruções, e com essas instruções ela conta histórias para ilustrar as instruções. O importante é a instrução, não a história. A história é só para ilustrar. Mas a Bíblia, o cristianismo, é basicamente uma história verdadeira com instruções. É o oposto. Quando você vê a diferença, a palavra começou a penetrar em você. Quando você vê a importância dessa diferença, você começou a entender, você está começando a entender, está começando a fazer sentido o que é o Evangelho, que o Espírito Santo usa para regenerar. Você vê que quando o Evangelho não é pregado, ou o Evangelho não é entendido, nada pode acontecer, ninguém pode ser restaurado. Os potinhos podem ficar cheios de sementes. Então me deixe dar um exemplo. Você tem, por exemplo, velho, numa peça chamada Jesus Cristo Superstar, virou um filme
famoso, há uma música que é o tema principal, que é cantada por Judas, que diz assim: será que Maomé poderia mover uma montanha, ou isso foi apenas propaganda? Então você, por quê? Porque Maomé, segundo a história, ele moveu uma montanha. Então ele está fazendo essa pergunta. No Islã, você precisa acreditar que Maomé moveu uma montanha para ser salvo? Se houvesse muçulmanos nos ouvindo, se houver, é claro que muitos diriam: claro, você precisa acreditar em tudo o que o Alcorão diz. Mas se nós fizéssemos outra pergunta a ele: é o movimento da montanha que Maomé fez que te salvou? Ou que te salva? Ou seja, basicamente, o que te salva foi o que ele fez? Não. O que te salva é você cumprir os 5 pilares, eles vão dizer. Você tem que cumprir os 5 pilares. Ele moveu a montanha, você tem que acreditar que ele moveu, mas o que ele fez lá não salva você. Basicamente, todas as religiões, então, são instruções. Inclusive, grande parte do que é chamado de evangelho hoje no nas igrejas. Isso significa que o que te salva é o que você faz. Lá o Jamil está falando sobre os 5 pilares. Você, no mundo evangélico, muitas vezes vai ter que o quê? Exercer seu livre-arbítrio. Você vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro, para você ser salvo. Você vai ter que fazer alguma coisa. As histórias são importantes porque elas ilustram a instrução. E as histórias são importantes porque autenticam, fornecem bons exemplos. Basicamente, todas as religiões são instruções, e você olha para as escrituras de todas as outras religiões como sendo essencialmente um compêndio de ditos sábios, de exemplos, de insights, de regras. E aí, para te dar um exemplo de o que você tem que fazer, tem histórias. A Bíblia não é assim. No início, quando todo mundo começa a ler a Bíblia, ele começa a ler já com esse background religioso, ele começa a pensar que é a mesma coisa, né? A Bíblia parece ser a mesma coisa, muitas regras, muita sabedoria, ditos, um compêndio de histórias, e é assim que eu tenho que viver, é isso que eu tenho que fazer para ser salvo, para Deus me achar aceitável. E é assim, então você vê que não penetrou nada. Você vê, a palavra do evangelho não está sendo pregada. Você está perdendo a floresta por causa de algumas árvores. Você está vendo o evangelho, na verdade você não está vendo o evangelho, porque o evangelho, antes de tudo, é uma história verdadeira. Não são historinhas para ser um exemplo para você fazer algo. É uma história que aconteceu, e é essa história que decidiu tudo. A religião é uma instrução, e para que você saiba como colocar em prática o que você tem que fazer, conta-se uma história para ser um exemplo. O cristianismo é o contrário, é uma história que realmente aconteceu, e ela é que define. Portanto, é uma história para começar, e é essencialmente uma história. Você vê então a diferença. Somente quando isso começa a te impactar, a história, não o que você faz, ou supostamente pode fazer, na verdade não pode, que você começa a ser penetrado pela palavra de Deus, pela semente. Se a gente tivesse que dar um título a isso, eu daria o título à história, essa história que é tudo. Eu pegaria de Tolkien lá um título e botaria o Retorno do Rei. Não é? Há uma trama na Bíblia, ela percorre toda a Bíblia, ao contrário de outras religiões que são instruções com histórias apenas para ilustrar, te dar força, te dar uma ajuda para você fazer o que precisa ser feito. Não é? A Bíblia é essencialmente uma história com instrução, mas a instrução é só para ilustrar, não é para você fazer, é só para ilustrar a história. Você que na religião é o contrário, o que importa é a instrução, e a história é só para ilustrar a instrução, mas aqui é o contrário, a história é o que é
o que muda tudo. E as instruções são só para exemplificar a história. Por exemplo, os sacrifícios que eram feitos não salvam. Ele não é algo que está dizendo como você tem que fazer algo. Ele só era um exemplo de o que ia ser feito, não por você. É o oposto. A Bíblia possui grandes instruções, como lidar com preocupação, virar outra face, é uma coisa maravilhosa, mas tudo isso não te salva. É menos que a história. Essas instruções não são importantes e a história tem que reforçar elas. É o contrário, a história é que é importante, a notícia, e elas só exemplificam isso. Qual é a história? Esse mundo estava quebrado, porque perdeu o seu rei, mas ele está voltando. O Senhor está entrando na história de uma maneira que destrói o mal sem nos destruir. É fácil a justiça de Deus fazer um serviço completo, só que ela tem que destruir tudo. Como? A questão da salvação é como salvar sem destruir aqueles que o Pai deu ao Filho. Não é? Ele vai nos resgatar, Ele nos resgatou, Ele está vindo para renovar então todo mundo que caiu junto conosco. Se você não acredita na história, todas as instruções são bobagens. Se a história, se o que foi feito não é o que decide tudo, dar outra face, cumprir qualquer coisa, é totalmente inútil. Já na religião é o contrário. Se você a história não precisa ser verdadeira, porque ela é só um incentivo para você fazer algo. Ela não tem que ser verdadeira, ela é só uma história. Se ela for verdadeira ou não, não importa. O importante é te estimular a cumprir os 5 pilares, a fazer aquilo para você ser salvo. Já o cristianismo é o contrário. Você vê, se você fizer todas as coisas, mas a história não for o que muda tudo, então você está perdido. A história, se você acredita, se você é levado a vê-la de fato, tudo todos os sacrifícios só apontam para a história verdadeira. Ao contrário deles, a história não precisa ser verdade e o sacrifício vai te salvar. Então, ele viveu na história a vida que aquelas pessoas que o Pai deu a ele deviam ter vivido e morreu a morte delas. Para salvá-los. Evangelho é a história, não é o que nós faremos ou fizemos. Agora, isso já aconteceu com você? Você ainda vê a Bíblia como uma espécie de compêndio de coisas que você tem que fazer? Ou você vê a diferença entre a Bíblia e todas as outras coisas? Você tem que ver a história na palavra primeiro. E você sabe que é a história que muda tudo. E o que você faz não muda nada. Se você vê o cristianismo como uma instrução ilustrada por histórias, como são as coisas, as outras, você está no campo da religião mesmo. Eu dou a Deus um bom registro. A história não precisa ser fundamental. O importante é que ela me inspira a ser um tipo de pessoa que Deus gosta. O cristianismo diz: Deus me dá o registro perfeito com base no que Ele fez. E a história é só, e as ilustrações é só para apontar para a história. Cada animal morto, cada sacrifício não estava fazendo nada, só estava apontando para a história. O oposto de a história não ser importante, mas ser só um incentivo para mim botar em prática as instruções. Então, duas maneiras completamente diferentes de entender a Bíblia. A Bíblia não é algo que você está começando a entender, ela está começando a penetrar em você. Você conhece as Escrituras sem compreendê-la assim. Jesus vai dizer para você: você não conhece nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Agora, não importa se você pode memorizar isso, recitar
em grego, não é? Quantas aulas você teve de várias dessas doutrinas, ela tem que penetrar em você. E isso nos leva ao autor da história para nós finalizarmos. Pedro diz algo surpreendente aqui, mas é apenas porque ele ouviu Jesus dizer isso. E ele ouviu Jesus dizer isso repetidamente. Ele diz no versículo 10: a respeito dessa salvação, os profetas que profetizaram acerca da graça destinada a vocês investigaram, examinaram cuidadosamente, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais o Espírito de Cristo neles apontava, quando predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam. Foi-lhes revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daquele que lhes pregaram o Evangelho. É uma frase longa. Pedro e Paulo fazem muito isso, diferente de João. Essas frases muito longas são muito complexas, contém uma quantidade de ensino muito grande, não é? Mas ele está dizendo que no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é sobre Jesus, não é sobre tudo aquilo que parecia que era só um monte de coisas para você fazer. Na verdade, estavam só apontando para a história, o contrário, não é? De o que você fazer é importante, e histórias são contadas para te estimular a fazer. E a razão pela qual Pedro está dizendo isso é que todas as histórias, toda a lei, todos os profetas, tudo que você lê na Bíblia é realmente sobre Jesus. Se você acreditar que aquilo são instruções para você fazer, para você ser salvo, então você não é regenerado e nunca vai ser, porque o Evangelho não está sendo pregado, você não compreendeu o Evangelho pelo qual ele regenera o homem. É apenas porque ele está nos dizendo o que Jesus disse repetidamente. Jesus disse: Moisés escreveu sobre mim, Abraão se alegrou no meu dia. Após a ressurreição, em Lucas 24, ele diz: ó insensatos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram, não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés, com todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Ele disse: tudo que está escrito sobre mim na lei, nos profetas, nos salmos, precisa se cumprir. Você pode dizer: bem, eu posso entender que em alguns lugares nos profetas falem de Jesus, mas como a lei poderia falar sobre Jesus? Como cada parte da Bíblia pode falar sobre Jesus? Eu quero que você saiba que até você ver que a Bíblia é um peso opressor e não um poder transformador e alegre, isso é a única coisa que vai poder fazer toda a diferença, não é? Você precisa ver que, embora a Bíblia esteja cheia de histórias, alguém pode dizer: como você pode falar sobre haver uma única história na Bíblia, sobre uma única pessoa e tudo é sobre ela? Não é? Existe um monte de história na Bíblia. Existe a história de Davi, de Adão e Eva, de Abel e de Isaac, José, Jonas, Esther, Ruth, Noé. São todas histórias. Do que história é essa de que é uma história só, uma história de uma pessoa só? A menos que você veja que cada história, como realmente é contada na Bíblia, está falando sobre uma única história, não sobre várias. A menos que você veja que cada história apontando para Jesus, a Bíblia será um peso opressor na sua vida, não um evangelho, não uma boa notícia. Vai parecer os 5 pilares do islamismo. Em outras palavras, ela não entrará em você, não vai penetrar como algo doce nas entranhas da sua vida, como a semente da regeneração. E há um herói na história, eu quero dizer, Cristo, né? Você conhece a história de Adão. Jesus é o verdadeiro e melhor Adão, que também enfrentou uma provação no jardim, mas não falhou e não arrastou sua descendência para baixo, os que o Pai deu a ele. Ele teve sucesso e nos elevou, enquanto Adão fracassou e levou todos para baixo. Jesus é o verdadeiro e melhor Abel, ou seja, o inocente morto
cujo sangue, como Hebreus diz, clama melhor do que o de Abel, porque o sangue de Abel clama por justiça. Mas a gente viu que quando o sangue de Jesus clama por justiça, como ele satisfez a justiça, ele está clamando para que seja derramada a misericórdia para aqueles que ele representava. Jesus é o verdadeiro e melhor Isaac, cujo pai não apenas ergueu a adaga, o pai abaixou a adaga e fez cair sobre ele a miséria de todos nós. Jesus é o verdadeiro e melhor José, que está à direita do trono, mas que perdoa aqueles que o traíram e o venderam e o abandonaram. Jesus é o verdadeiro e melhor Davi. Você se lembra de Davi, que enfrentou o gigante, ele arriscou sua vida, e sua vitória sobre o gigante é imputada a todo Israel. Israel venceu, mas naquele dia só Davi tinha lutado, não tinha lutado mais ninguém. E ele arriscou grandemente a sua vida para Israel todo falar que era vencedor. Mas Jesus é o maior Davi, cuja vitória é imputada a nós, mesmo que a gente não tenha feito nada como Israel. Mas Jesus não colocou sua vida em risco, ele perdeu a sua vida. Jesus é a verdadeira rocha de Moisés, que foi golpeada com a vara da justiça, mas então fez sair para nós água no meio do deserto. Vida. Jesus é o verdadeiro sacrifício para o qual todos os sacrifícios apontavam. Você vê, os sacrifícios não eram a coisa, e a história um incentivo para você fazer sacrifício. Os sacrifícios é que apontavam para a história. Diferente, como eu disse, Maomé moveu a montanha ou não? Se você perguntar, ele vai dizer, não, moveu, está dizendo lá que moveu, mas é aquilo que te salvou? Não, o que me salva é obedecer os 5 pilares. Eu vou ter que fazer isso. Esse é o verdadeiro, Jesus é o verdadeiro templo. O templo só apontava para ele. O templo em si, fazer todas aquelas outras, não salva ninguém. A história não era para incentivar a fazer algo, é o contrário. Aquilo que era feito era só apontando, olha, aquela história é verdadeira, ele é o templo. E você se lembra de Esther? Ela arriscou perder o palácio, perder a posição de princesa, para o povo ser salvo, e ela disse, se eu perecer, pereci. Então ela se arriscou tremendamente, perdeu o palácio e a realeza para salvar o povo. Mas Jesus Cristo perdeu um palácio infinito. Só que ele não disse se perecer, perecer, ele disse, quando eu perecer, eu perecerei. Quando eu estiver diante do meu Pai, ele não vai levantar o cetro dizendo, não precisa, você não vai morrer, eu vou morrer. Ele é Esther maior, todo profeta, todo sacerdote, todo rei. Jesus é o verdadeiro e melhor Jonas, que entrou no ventre do abismo. Ele mesmo diz, como Jonas, eu vou ficar 3 dias. Você não vê? Jesus é o verdadeiro Jó, o sofredor inocente, que no final intercede por seu povo, por seus amigos, que foram tão duramente, durante todo o tempo, não se importaram com ele. No entanto, ele, o sofredor inocente, intercede por eles. Você diz, bem, isso é um truque interpretativo interessante, pastor. Mas não é um truque interpretativo. Aqui está o que eu quero dizer, e o tempo nosso acabou. Vamos olhar para a história de Davi e Golias. Do que se trata? Se você vê apenas Davi e Golias, é uma boa notícia? É uma boa notícia enfrentar um gigante mais poderoso que você, capacitado a te esmagar? Você se lembra do que significa a palavra evangelho? É uma nova de grande alegria. Se a nova de grande alegria é que eu vou ter que enfrentar os monstros, os gigantes e vencê-los, isso não é nenhuma notícia, está longe de ser uma notícia agradável e de grande alegria, é apavorante. Vou ter que fazer isso? A história de Davi e Golias por si só não é uma boa notícia. Se você não vê isso apontando, como Pedro diz, para os sofrimentos e a glória de Cristo, então não é uma boa notícia de grande alegria, não é um evangelho, é uma má notícia. Você sabe, se o que ele está dizendo é o seguinte, você precisa ter a coragem de Davi para enfrentar os gigantes
que vão aparecer na vida. Você precisa reunir fé, coragem e lutar contra o gigante do fracasso. E você precisa lutar contra o gigante da crítica, e o gigante do sofrimento, e o gigante da morte. Você pensa, isso é tudo menos uma boa notícia, isso é terrível, é uma notícia pavorosa, você não podia me dar uma notícia pior. Você lê essas histórias e chora de alegria? Você fica com uma alegria indizível e cheia de glória, porque vai ter que enfrentar o gigante da morte, o gigante do pecado? Não, é uma má notícia. Se é isso, é uma péssima notícia. É a última que eu queria ouvir. Eu sei que vou ser esmagado. E é isso que às vezes é dito às criancinhas na escola dominical: vão para casa e sejam como Davi. E elas passam a infância inteira sem nunca ouvir o Evangelho. As crianças pequenas não são, talvez, tão espertas ainda o suficiente para perceber que elas deveriam, no dia de hoje, processar os professores por negligência profissional. E não são inteligentes o suficiente para perceber que seria melhor não conhecer essa história. Se o fim da história é eu ter que enfrentar sozinho o gigante da morte, o gigante do pecado, se eu vou ter que usar os meus poderes, minhas capacidades, meu suposto livre-arbítrio, eu que sou escravo do pecado para vencer o pecado, então é péssima notícia. Na metade da minha vida, não ou em 3/4 do caminho, em algum lugar eu vou descobrir isso. Não é uma boa notícia. Não penetrou, não entrou lá dentro, não vai me transformar, não vai me encher de alegria, de gozo, de paz, em meio a um mundo que tem a morte, tem o pecado, tem... A menos que eu veja Davi como apontando para o primeiro e verdadeiro Davi, o verdadeiro campeão, como a gente canta aqui, ele é o nosso campeão, aquele que enfrentou o gigante supremo do pecado, enfrentou a lei santa de Deus, enfrentou a morte, venceu, e nele eu venci essas coisas. Por causa da vitória dele, ele conquistou lá, essa vitória é imputada a mim. Então não é um evangelho. E eu nunca vou lidar com outras pequenas coisas da vida, gigantinhos, sem que esses gigantões tenham sido vencidos. Eu não vou saber lidar com a crítica, com a desaprovação do mundo. Não vou saber lidar com meu envelhecimento e a minha morte, porque eu estou indo para enfrentar inimigos que eu sei que são maiores, mas poderosos. Eu nunca serei como o pequeno Davi, a menos que eu seja derretido com a boa notícia lá no meu interior, nas minhas entranhas, com a alegria do Evangelho de que o verdadeiro Davi venceu a morte, o pecado, cumpriu a lei no meu lugar. E eu só posso mortificar pecados cancelados, só posso mortificar o pecado porque eu sei que o pecado não pesa mais sobre mim, então a morte não tem um aguilhão sobre mim, o pecado não tem mais, não reina mais. Até eu ver o que Pedro diz, não até eu sentir essa alegria, eu tenho isso. Agora, dizer sejam como Davi não é uma boa notícia, nem um evangelho. Mas agora, irmãos e irmãs, agora, senhoras e senhores, vocês veem o que Deus está falando no que Ele fez em Cristo e como aquelas coisas não eram o que deve ser feito. As histórias eram para mostrar os preceitos, para mostrar o que Ele fez, ao contrário de tudo que as outras religiões são. Quando Jesus diz cada parte das Escrituras é sobre mim, até que você veja que a Bíblia não é um compêndio de instrução. Por que as pessoas acham que o Evangelho é um peso, a santificação é um peso? Porque elas veem um compêndio de instrução. Muita coisa que as pessoas dizem, não sou legalista, ela não entendeu o Evangelho. Tudo que ela faz, até o que ela acha que é o que a Bíblia está mandando, não passa disso. É pedra, é vidro. Jesus vai dizer, vocês não conheceram nem a palavra, nem o poder de Deus, que é o Evangelho. E é através do qual o Espírito nos regenera. E o que você pode fazer? Como você é livre para fazer e obedecer? Se você vê a Bíblia basicamente sobre Ele e o que Jesus fez, então você realmente é capacitado a fazer
coisas pelo poder da graça. Você será capaz de, como Esther, não se apegar a confortos por causa de Deus. Não porque isso é uma instrução de como você é salvo, mas é o transbordar da alegria do que o Evangelho fez, que penetrou em você essa semente e que está mudando tudo, está crescendo. E você já reparou que na primeira parte que nós falamos, isso é muito interessante. E normalmente quando você está pregando um sermão e você começa a falar sobre instruções, as pessoas fazem anotações. Na minha vida prestei muita atenção nisso. E é um momento que você começa a dizer, mas há um verdadeiro Davi. Não, você estava fazendo anotação do que você devia fazer. Mas há um verdadeiro Davi, para quem Davi aponta. Há uma verdadeira Esther, há um verdadeiro Jonas, há essas coisas definitivas. Quando isso acontece, as pessoas tendem a ficar em silêncio. Elas já não estão mais fazendo anotações sobre o que elas têm que fazer. Sabe por quê? Elas estão começando a adorar. Essa boa notícia já não é mais eu fazendo pequenas anotações do que eu vou ter que fazer. Eu estou começando a ficar maravilhado. Uma alegria indizível está enchendo o meu peito. O que eu vou fazer vai resultar disso e não da lei. Você está sentindo alegria, admiração, não um peso do que você tinha que fazer. Você está sentindo uma alegria imensa, novas de grande alegria. Em vez de a Bíblia se tornar um compêndio de instrução que vai te esmagar, ela é transformada em uma história que traz uma alegria indizível. Você será capaz de enfrentar o gigante da crítica do mundo, mas só porque os grandes gigantes verdadeiros foram vencidos. E esses se tornam coisas insignificantes. O desprezo, por exemplo, Paulo podia enfrentar essas coisas. Por quê? Porque a grande batalha tinha sido vencida. Eu estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que Ele fez, todo o resto não era nada. Não estou falando sobre ter a maneira correta aqui de interpretar a Bíblia simplesmente, não é? Estou falando sobre você ver o propósito da Bíblia. É assim que o Espírito Santo leva a regeneração. Sem isso, se as pessoas não entendem o Evangelho, elas não podem ter sido regeneradas. Quando eu mencionei aquela lista há minutos atrás, ele é o verdadeiro melhor Adão, ele é o verdadeiro melhor Abel, ele é o verdadeiro... Alguns se perderam porque talvez alguns que estão ouvindo não conhecem toda a história de todas essas pessoas, mas isso não importa, não é? Depois que a semente entra, você vai querer voltar para essas histórias, sempre, sempre. Então observe o versículo 12: pregou o Evangelho a vocês, até mesmo os anjos anseiam contemplar o Evangelho, essas coisas. Agora, esse verso é incrível, não é? Até mesmo os anjos anseiam contemplar. Epitímio significa contemplar com obsessão. Agora, os anjos estão obcecados em contemplar o Evangelho, meditar no Evangelho, estudar o Evangelho. Por quê? Porque eles querem ir para o céu. Os anjos são obcecados em olhar para o Evangelho porque eles querem ir para o céu. Eles estão no céu. Os anjos são pessoas, são seres muito inteligentes. Certamente o Evangelho é um conjunto de informação que nos transformou e nos leva para o reino de Deus. Uma vez que você compreende, você está dentro. Mas os anjos certamente não é por isso, não é? Porque os anjos não são idiotas. Os anjos percebem que o Evangelho não é um requisito doutrinário para entrar no céu. Eles contemplam isso, olham para isso, se maravilham com isso, não é porque isso vai levar eles para o céu. O Evangelho é uma história como um caleidoscópio. A razão pela qual você precisa voltar, cada vez na história você precisa voltar a Adão, a Abel, a Esther, a Ruth. A razão pela qual você que cada uma dessas histórias mostra a história de Jesus de uma maneira mais profunda e diferente.
e isso faz com que cresça em você novas afeições. É isso que os anjos querem, olhar para Cristo, não parem para o céu, olhar para o Evangelho. Eu nunca serei capaz de lidar realmente com a crítica na minha vida, a menos que eu volte continuamente para a história. Eu volto para a história, não porque eu quero ir para o céu. Se eu tenho uma semente incorruptível em mim, o meu apego à Bíblia, a todas as coisas, é porque simplesmente o coração regenerado é fascinado pela coisa pela qual ele foi feita, é Cristo. Quanto mais você olha para a história, mais você se torna grandioso. Ou seja, o Evangelho te santifica e abre os teus olhos para ver mais de Cristo. E os anjos querem ver mais, querem ser mais cheios, não querem ir para o céu, eles já estão lá. O caminho não é apenas entrar no reino, o caminho é crescer em tudo, olhando para essa única coisa. Então, uma obsessão pelo Evangelho é a única obsessão que irá vencer as outras obsessões da nossa vida. Alguém às vezes escreve livros inteiros sobre como lidar com a obsessão da pornografia. Livros evangélicos sobre isso são péssimos. São péssimos. Só uma obsessão maior livra você de outras obsessões. Só o que os anjos têm, eles estão olhando com obsessão para Cristo, é isso que faz todas as outras obsessões serem completamente varridas. Paulo tinha obsessão pelo seu nome ser grande, mas não mais. Quando Paulo confronta Pedro sobre o seu erro, ele diz: Pedro, você quebrou a regra de não ser elitista, você quebrou a regra de que o Evangelho tem que ir para outros, você quebrou a regra de não agir de acordo com a instrução certinha. Não, ele não disse isso. Ele disse: Pedro, ao não comer com os gentios, você não andou de maneira digna do Evangelho. A questão não é que você quebrou uma regra. O que você fez obscureceu o Evangelho para as pessoas, obscureceu a visão de Cristo que elas deviam ter. Em outras palavras, Pedro olha novamente com os anjos, com obsessão para Cristo, e não seja um obstáculo para que outros também olhem. Olhe até se tornar perfeito. E quando você se tornar perfeito, Jesus é tão infinitamente mais completo do que mesmo um anjo, que os anjos continuam olhando para o Evangelho obcecados, maravilhados, cheios de glória, em vez de ser com o céu, com Cristo, estando eles já no céu. Pedro, seja assim e ande de maneira digna do Evangelho. E não, Pedro, você descumpriu a regra 25 que nós temos que cumprir. E isso que a regeneração faz. Você é regenerado pela palavra do Evangelho. Sem o verdadeiro Evangelho, você jamais pode ser. Uma igreja que não prega o Evangelho, ninguém está sendo regenerado. Mas se você ouve a verdade do Evangelho e as sementes estão num potinho, você não está sendo. E aqueles que pregam as ideias dos homens estão plantando, em vez de sementes, estão plantando pedra, tijolo, vidro. Não importa o quanto plante, regue, se esforce, não há vida em nenhum pensamento humano, só na palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Venha se cansar.